aproveitar a sua presença aqui para fazer um catadão de macroeconomia. E eu fiquei com um pouco de inveja que você participou da live do Valor Econômico hoje, falando sobre câmbio. Eu falei, como assim, cara? Tá lá na concorrência. Eu falei, vamos pegar um pouco mais desse conteúdo também. Vamos falar um pouquinho mais da moeda americana, né? Vamos falar de dólar. Hoje, Gustavo, o dólar subiu. A alta ali foi de 0, deixa eu só pegar o número certinho, 0,41%. Isso depois de acumular uma desvalorização de 2,83% na semana passada, no fechamento de hoje, R$ 4,93. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9372. O dia hoje foi de fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro, depois que os Estados Unidos divulgaram alguns dados de atividade econômica mais fortes do que se esperava, o que reforça a expectativa de que talvez o Banco Central americano não interrompa tão já esse aperto monetário. Mas, e outra coisa, a própria queda recente do dólar também acaba gerando um movimento de alta logo adiante, porque os importadores aproveitam o fortalecimento das suas moedas nacionais para ir às compras, né? Então, nesses dias como hoje, por exemplo, muita gente sai comprando, botando o dólar que estava ali na carteira e isso acaba influenciando também. Mas eu queria saber a sua visão, né? R$ 4,93. O que está acontecendo para a moeda americana estar abaixo dos R$ 5? E a pergunta de $1 bilhão, até onde nós vamos com isso? Do que depende isso, Gustavo? Bom, eu vou tentar colocar todo mundo na mesma página e vou dar um contexto geral, né? Bom, se eu não me engano, até 2 semanas atrás, o câmbio estava em torno de 5,15. 5,17 por aí, e aí alguns sucessivos eventos levaram aonde estamos hoje. Então, primeiro, eu acho que tivemos domesticamente, foi a apresentação finalmente do arcabouço fiscal. Como até a gente discutiu, não foi o melhor arcabouço que poderia ter, mas foi um ok, o mercado, queira bem ou não, recebeu de forma positiva. Acho que até os investidores estrangeiros, dando uma olhada, sentiram um pouquinho mais de apetite aqui no Brasil por ter um norte, no fundo, para as questões de risco fiscal, tá? Isso ajudou aqui a Bolsa Brasileira na época e fez de um primeiro momento a Bolsa aí voltar aos 100 pontos, 101, e o câmbio voltar a cair lá para os 5,8. E aí a gente teve primeiro a inflação lá nos Estados Unidos, que veio melhor que esperado. O CPI e até o PPI, que é a inflação ao consumidor e produtor, vieram abaixo que o mercado projetava. Apesar de a gente colocar a lupa em algumas coisas, tem ainda, por exemplo, preço de serviços, moradia, alimentos, que estão um pouquinho elevados, mas a gente já viu uma desaceleração importante que trouxe perspectivas na época que o Banco Central norte-americano podia vir em breve encerrar o ciclo de alta de juros. Aqui na Suna eu tenho a previsão de que pelo menos tenhamos uma ou duas altas, tá? E acho que questões de sistema financeiro podem não ter acabado, mas eu acho que estão controlados. Então, essa melhora lá nos Estados Unidos de inflação em queda, possibilidade de fim de ciclo, controle do sistema financeiro melhor, possibilitou ali um enfraquecimento da moeda americana e fortalecimento de diversas outras, como o do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Inflação no Brasil, saiu IPCA, se não me engano, semana passada, o mercado projetava 0,77, veio 0,71, a gente projetava algo muito próximo disso também, veio melhor do que esperado. Os núcleos de inflação, que é aquela inflação de médio prazo, que tira itens voláteis, também desacelerou, índice de difusão também, o preço de serviço continua elevado, mas está um pouquinho melhor estável. E isso também trouxe aí expectativas que o Banco Central no Brasil possa em breve começar a discutir se há cortes de juros ou não. Aqui na Suna a gente prevê lá no segundo semestre, em agosto, essa previsão a gente já havia bastante tempo, o mercado agora se encontra no nosso cenário, então uns pontinhos aqui para nós, que já previa aqui em agosto um corte pequeno de 25, mas só de os dados melhorarem, a atividade econômica um pouco mais fraca, a taxa de desemprego subindo, isso tira um pouquinho a pressão sobre a inflação, as expectativas de longo prazo estarem estáveis, fim do ciclo lá nos Estados Unidos, o juro real brasileiro ali é um dos maiores do mundo, ajuda a trazer também capital estrangeiro para o país, ou seja, melhorou os Estados Unidos, aumentou o apetite, juro real do brasileiro é alto, então vieram para cá. Um pouquinho do China também, que ajudou a pressionar ali os preços de commodities. O preço de commodities tem bastante variável por aqui no Brasil, porque preço de commodities maiores
ajuda o balanço comercial brasileiro, então Sim. a gente está vendo uma tendência também de uma balança comercial brasileira superavitária. Então, se você for ver, não dá para resumir, né? São 4, 5 pontos que fizeram a nossa moeda chegar aos 4,93. Mas aí, se quiser discutir, mas tem alguns pontos importantes para a gente acompanhar para frente para tentar responder a sua pergunta. É isso, essa era a minha próxima pergunta. Do que depende? Quando você pensa em câmbio daqui para frente, quais são os fatores-chave para a moeda americana continuar abaixo dos R$ 5 ou voltar para o patamar ali dos 5,20? Bom, eu acho que assim, questões mais domésticas tendem a afetar um pouquinho, tá? Aqui no Brasil, primeiramente, o novo arcabouço fiscal, mas não é só a apresentação. Eu acho que a tramitação no Congresso vai ser algo extremamente importante. Eu acho que é o primeiro teste de fogo que vai existir entre executivo e legislativo. Não vai ser a prova, que é, vamos dizer, A maiúscula, né, que é a principal, mas vai ser uma das provas. Eu acho que tem mais coisas pela frente, mas vai ser um bom sensibilidade como que vai estar a negociação entre eles e mudanças no texto que possam existir. Eu acho que isso pode influenciar um pouquinho mais o humor, o apetite dos investidores em relação à bolsa e câmbio aqui no Brasil. Aí eu acho que aí alguns choques que podem existir em relação a novos dados da economia norte-americana, possibilidade de juros, algum tipo de problemas maiores do sistema financeiro daqui para frente, isso tende a trazer novos choques para o câmbio. E dois riscos geopolíticos aí, eu acho que a guerra na Ucrânia com a Rússia, algum tipo de escalonamento pode afetar a trajetória do câmbio, qualquer tipo de... Isso acho que é uma probabilidade bem baixa, mas a gente está vendo aí movimentações na China e Taiwan, que também me coloca um pouquinho no radar. Baixa ainda, mas eu estou acompanhando. Mas no fundo, meu ponto é esse, pessoal. O câmbio vai se sustentar para 4,90. Eu acho que vai depender de alguns eventos, principalmente domésticos, tá? A tendência é que a gente volte um pouquinho mais para cima na casa de 5. E claro, meus pontos são os seguintes: pode existir choques que façam o câmbio subir muito ou baixar muito, mas elas retornam, vamos dizer, para uma média de patamar de 5, 5,10 até o final do ano, a depender da evolução aí do cenário. Perfeito, vamos continuar acompanhando então. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Deu tudo certo com a transmissão, hein? Deu, que bom, o roteamento do celular foi estável. Obrigado, Gustavo. Até a próxima, viu? Grande abraço. Até a próxima, pessoal. Até segunda-feira aqui. Tchau, tchau. E não se esqueça também que aqui na descrição do nosso vídeo, do nosso podcast, gente, tem para você fazer o download o link do nosso guia do imposto de renda para investidores em 2023, focado em investidores para evitar que você saia com uma mordida do leão.